Olá, sexta-feira é dia de se programar para os dias de descanso com a agenda cultural. E como neste domingo é Dia Internacional da Mulher, hoje nós vamos mostrar 3 exemplos da garra feminina. Elas vivem num assentamento rural e lutam diariamente para tirar o sustento da terra. Lei dos Caminhoneiros. A categoria diz que falta estrutura para cumprir as novas regras. A gente começa esta edição falando da nova Lei dos Caminhoneiros, sancionada no início desta semana pela presidente Dilma Rousseff. O objetivo é garantir melhores condições de trabalho. Representantes da categoria têm dúvidas se as exigências vão ser cumpridas na prática. Uma delas diz respeito ao cumprimento da jornada de trabalho. Os caminhões dispõem de um equipamento que registra o percurso dos motoristas, chamado tacógrafo. Ele já era obrigatório, tanto que ontem foi realizada em Bauru uma fiscalização desse tipo de dispositivo. Garantir a segurança dos motoristas. Essa é a função do tacógrafo, equipamento que registra as informações de tráfego de veículos com mais de 4.500 quilos. Transitar com o aparelho irregular pode render multa de até R$5.000. Ele é a caixa preta desses veículos. Então, informações importantes para se descobrir a causa de um acidente, para as transportadoras saberem se os motoristas estão respeitando os limites de velocidade, o tempo de parada obrigatório. Então, todo esse acompanhamento através dessas informações, ele é possível através do tacógrafo. Com a nova Lei dos Caminhoneiros, os tacógrafos ganham mais importância. Jean e Lucas gostaram da nova redação da lei. Eu acho que tempo de descanso é o certo, né? Que eu aprovo isso, porque tem muitos que é cobrado um tempo curto, né? Para fazer uma transferência de carga e não dá tempo. E muitas das vezes eles passam direto, tem uns que passam 8, 12 horas direto dirigindo, sem descanso, aquele tal de bate e volta, e infelizmente é o que acontece, muitas das vezes tem acidente. Por conta do baixo valor pago pelos fretes, a lei tornou mais flexíveis as regras estabelecidas pela versão de 2012. Segundo o texto, as jornadas de trabalho de 8 horas podem ser prorrogadas por mais 2 extras. Se houver acordo coletivo entre a categoria, o tempo adicional pode chegar a 4 horas. E outras reivindicações dos caminhoneiros também foram atendidas. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Lei dos Caminhoneiros entra em vigor no dia 17 de abril. O prazo é válido para todos os artigos, incluindo a isenção de pedágio sobre eixo suspenso para caminhões que estiverem vazios, a flexibilização dos limites de excesso de carga e o perdão de multas contraídas nos últimos 2 anos por excesso de peso. A lei ainda prevê o incentivo à capacitação gratuita dos motoristas. Fábio é responsável pelos cursos do SESC Senat em Bauru. Para ele, será uma oportunidade para aperfeiçoar o trabalho da categoria. A expectativa é grande, né, para que se dê mais condições, né, para esses profissionais poderem estar atuando de forma mais segura, né, porque quando ele busca o curso aqui no SESC Senat, é abordado bastante a questão da segurança, ele recebe bastante informações referente à legislação, né. Mas a lei não atendeu todas as necessidades dos caminhoneiros. Para este instrutor do SESC Senat, faltam investimentos em infraestrutura nas rodovias. O caminhoneiro é uma classe muito sofrida e quando sai do eixo sudeste, sul-sudeste, ele enfrenta muita dificuldade na questão da infraestrutura, rodovias ruins, né? Pedágios caríssimos. Para Vitor Talão, presidente do Sindicato dos Motoristas, alguns pontos estabelecidos pelas novas regras não contam com a infraestrutura para serem cumpridos. Os locais de parada, eles teriam que ser, olha, se vai ter a lei, vamos exigir isso, vamos primeiro criar uma logística, um planejamento para ser criado esses pontos de parada em todas as rodovias, aí sim colocar em prática a legislação, aí impondo, fala, olha, não tem mais o que se falar. Existem os pontos de paradas, agora é vocês criarem uma logística para não ocasionar problemas e futuras multas.
Sobre a fiscalização dos tacógrafos, o IPEM identificou irregularidades em 10 dos 16 veículos fiscalizados. Os motoristas foram autuados e receberam um prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa. O consumidor que tiver dúvidas pode recorrer ao serviço de ouvidoria do IPEM pelo telefone 0800 013 0522. Ainda sobre caminhões, a quebra de veículos da Endurbe tem comprometido a coleta de lixo domiciliar em vários bairros de Bauru desde a semana passada. O lixo se acumula nas ruas de locais como o Parque São Geraldo e o Parque Jardim Godói. A coleta, que deveria ter passado ontem, não foi feita. O problema também afeta a rotina dos moradores do Núcleo Geisel, do Parque Paulista, Parque Aviação e do Jardim Europa. Segundo a Endurbe, dos 23 caminhões que fazem o serviço, 8 tiveram problemas nos últimos dias. A expectativa é de que a coleta seja normalizada em toda a cidade até esse fim de semana. Agora há pouco, a Endurbe atualizou que apenas 2 caminhões continuam parados, mas que devem receber reparos amanhã. A empresa explica que fará uma análise detalhada dos veículos para verificar as causas das quebras frequentes. O fim de semana deve ter chuvas rápidas aqui em Bauru. Veja os detalhes na previsão com informações do IPMET e do CPTEC. Áreas de instabilidade continuam a trazer chuva para o estado de São Paulo. Nesta sexta, chove em pontos isolados em todas as regiões. O tempo segue instável até segunda-feira, pelo menos. Bauru deve voltar a ter chuva hoje. Para o fim de semana também são previstas pancadas, principalmente no fim do dia. Agora a umidade do ar é alta, está em 64%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 19 e 30 graus. Para este sábado, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 28 graus. No próximo bloco tem as opções para agitar o seu fim de semana na agenda cultural. O intervalo é bem rápido, continue com a gente. Voltamos com as dicas da nossa agenda cultural. E a gente começa hoje com uma homenagem a uma das grandes vozes da música sertaneja, o cantor José Rico, que fazia dupla com o milionário e que morreu nesta semana aos 68 anos. A parceria surgiu na década de 1970 e ficou conhecida como Gargantas de Ouro. A gente conversou com o Tião Camargo, presidente do Clube de Viola de Bauru. Ele fala da importância de José Rico para a música popular brasileira. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Dupla Milionário e Zé Rico, dentro da música sertaneja, teve e tem, né, uma grande importância. Não exatamente dentro da música caipira, né? O Milionário e Zé Rico nunca foi uma dupla de caipira. Ele teve uma grande importância, né, na música sertaneja romântica, vamos dizer assim. Eles surgiram dando continuidade a Belmonte Amaraí, Tibagi Betinho e aquele lado romântico do Pedro Bento Zé da Estrada. O Milionário Zé Rico deu continuidade a isso aí e manteve, né, além do romantismo, a qualidade disso, né? O Zé Rico, eu conheci pessoalmente, almocei com ele há 3 meses, até comentei com alguns amigos que ele estava bem debilitado, né? Ele sempre pautou por uma ética muito séria. Eu nunca ouvi o Zé Rico falar um palavrão, eu nunca ouvi uma música do Zé Rico que fizesse apologia à pornografia, a bebidas, a essas coisas, não. Eles influenciaram duplas como Chitãozinho de Chororó, né, Chico Rei Paraná, Christy Ralph e por aí. E sempre estiveram no gosto, vamos dizer assim. O Milionário Zé Rico é uma dupla que sempre agradou também o pessoal da música caipira. Porque eles não esculhambaram, vamos dizer assim, que a gente costuma dizer, com a música caipira. Teve também a grande importância da dupla na abertura que as outras duplas tiveram. Porque o Milionário Zé Rico esteve até na China, né? Gravaram participaram de alguns filmes, até o filme Estrada da Vida,
contando a história dele, né? Em minha mente, lembrança de tanta gente, outra vez me embaraço. Eu olho lá embaixo. O Zé Rico gravou até música do Roberto Carlos. Ele era bastante eclético. Ele gravou Toritiro, ele gravou Zé Fortuna e Pitangueira, gravou diversas músicas. Então a importância dele não é só para a música sertaneja, de modo geral, e sim para a música popular brasileira. Uma saudade dos amigos que deixei, dos que partiram para o além. A primeira dupla do Zé Rico não foi o com o Milionário. O Zé Rico é pernambucano, se criou no Paraná, mas profissionalmente ele começou na cidade de Bitinga, coisa que eu não vi, nenhuma reportagem dele. O primeiro disco que eu tenho dele é a capa, né? Ele me parece até que era menor de idade. Ele morava na cidade de Bitinga, consta que ele trabalhava na roça de laranja, na lavoura de laranja. Mas o primeiro sucesso dele realmente foi com o Milionário, em 1970. A música De Longe Também Se Ama. A música que fez a dupla explodir realmente foi Estrada da Vida, em 77. Ele já tinha aí 7, 8 anos de carreira, quando realmente a dupla explodiu com a música Estrada da Vida. A gente percebe que o Zé Rico, com 40 e tantos anos aí de carreira, tem crianças, né? E gosta da música do Leonardo Zé Rico. Então, ele tem um público jovem, muito interessante, o Zé Rico, né? Você sabe que a internet é uma coisa fantástica, né? Então, a gente recebe e-mail aí de brasileiro até que mora no Japão, pedindo música do Leonardo Zé Rico e outras músicas, né? Alcançando o primeiro lugar, mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Já deixou saudades. E a gente segue agora falando de cinema. Os filmes que concorreram ao Oscar neste ano continuam chegando a Bauru depois da festa. Desta vez é Para Sempre Alice, que rendeu a estatueta de melhor atriz a Julianne Moore. Julianne vive Alice, uma professora de psicologia e linguística que é diagnosticada com Alzheimer aos 50 anos. O longa mostra os impactos da doença na carreira e na vida pessoal da protagonista, que é casada e mãe de 3 filhos. Com o casamento abalado, a professora encontra na filha caçula o apoio durante os momentos mais difíceis da vida. Para Sempre Alice está em cartaz no Alameda e no Shopping Nações, somente em cópias legendadas. A classificação é de 12 anos. No sábado à tarde tem mais cinema e de graça no Sesc. É a animação Como Treinar o Seu Dragão 2. A trama se passa num vilarejo viking, onde dragões e humanos aprendem a conviver em harmonia. No filme, o protagonista, Soluço, descobre que a mãe protege uma caverna cheia de novos dragões. Juntos, eles têm que lutar para impedir que todos os dragões do mundo sejam dominados. Como Treinar Seu Dragão 2 será exibido amanhã, às 2 da tarde, na área de convivência do Sesc. A entrada é gratuita. E uma última dica de cinema, começa hoje o projeto Cinema Itinerante da Secretaria Municipal de Cultura, que vai levar filmes de graça a bairros da cidade. Hoje, às 8 da noite, será exibido Lisbela e o Prisioneiro, de Guel Arraes. A exibição é às 8 da noite na Biblioteca Ramal do Jardim Progresso. O projeto continua nas próximas sextas-feiras, na Vila Falcão, Meiridota e Geisel. Do cinema para a música, amanhã o Jack recebe o rock da banda Matanza. Na estrada há quase 20 anos e com 7 discos gravados, os caras misturam punk, country e heavy metal. A banda está finalizando um álbum novo que deve ser lançado nos próximos meses. Para quem não conhece, nós separamos um trechinho de uma apresentação do Matanza. Ouve só!
Era pra frear e eu acelerei. Era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de 6. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédios demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo mal que isso faz. O show é amanhã, a partir das 11 horas da noite. Os ingressos estão à venda no posto Bauru 10, na Music Sound do Bauru Shopping e na Encanto Fantasias no Calçadão. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 50. Depois do intervalo, você vai conhecer 3 histórias de luta. Às vésperas do Dia da Mulher, elas provam que a persistência e a coragem são armas importantes para quem vive da terra. É daqui a pouco, continue com a gente. A Unesp voltou a se pronunciar por meio de nota sobre o caso da morte do estudante Humberto Fonseca durante uma festa no último sábado. A Faculdade de Engenharia vai instaurar uma comissão de apuração preliminar para analisar o envolvimento da Unesp e dos organizadores da festa com o ocorrido. A comissão vai verificar se houve infração ao Regimento Geral da Unesp, como a venda de ingressos dentro das dependências da universidade para festas com consumo de bebida alcoólica, prática que é proibida. Em caso afirmativo, será aberta uma sindicância que pode decidir pela suspensão ou até expulsão dos estudantes envolvidos na organização do evento. No domingo é Dia da Mulher, nós vamos contar agora a história da Maria, da Ivete e da Neuza. Assim como muitas mulheres, coube a elas o sustento da família e as 3 foram literalmente à luta para conseguir um pedacinho de terra. Elas vivem no assentamento rural Horto Aimorés, onde plantam e colhem sob sol e chuva. Maria, Ivete e Neuza, mulheres com uma vida em comum. Elas são agricultoras e tiram o sustento da família no assentamento Horto Aimorés. Hoje, cada uma delas tem o próprio sítio, mas chegar até aqui não foi fácil. Maria sempre esteve engajada em movimentos sociais que lutavam pela distribuição de terra. Há 22 anos, conheceu um assentamento em Getulina e passou a percorrer acampamentos da região. Ela acompanhou todo o processo de ocupação do Horto Aimorés em 2003. Eu comecei a trabalhar diretamente desde quando eles vieram visitar Bauru e escolher um local. Eu acompanhei o pessoal até o dia da ocupação. E aí eu mantive esse contato com eles e por ser perto da cidade, estava todos os dias, todo mundo passando na minha casa, eu vindo para cá. E aí eu dormia num dia num barraco de um, no barraco do outro, e aí a gente foi fazendo esse elo. E eu também nunca tive uma pretensão de ser uma acampada, uma assentada e muito menos uma dona de terra. Nunca passou pela minha cabeça. Depois do trabalho aqui, aí o pessoal começava a pressionar, mas por que você não toma uma decisão? Você vive na cidade e está no dia a dia, viajando. Aí, de tanto pressão, eu acabei assumindo. E hoje eu não troco um assentamento por nada. Eu acho que aqui é uma tranquilidade, tem as dificuldades, mas tem muita coisa para aprender e para ensinar também. Tem vários deles que já tem limão, sabe? Ivete também chegou aqui em 2003 e viveu todas as dificuldades do início de uma ocupação. Passou frio, fome, mas considera que o mais difícil foi superar o preconceito das pessoas. Era aquela vaquinha para comprar um docinho para uma criança, pedir brinquedo. E as pessoas falavam, vai trabalhar, vagabunda, sabe? Então tinha o preconceito era muito grande, mas o sofrimento era ver que as crianças não tinham o que comer, sabe? Era isso, acho que a dificuldade maior, porque frio, fome, dormir no barraco, a gente catava broto de samambaia, ninguém dava, se fosse arrumar uma faxina, ninguém confiava no sem terra. Vocês vão juntando. Se ela tirar o meirão dela. E tem as nossas mandiocas, estou preocupada com a minha mandioca. Essas mulheres nasceram na área rural e mudaram para a cidade em busca de oportunidades. O retorno para o campo foi a única opção de uma vida melhor.
A maioria das pessoas aqui morava na cidade, a maioria em favela, e que viviam em dificuldade, que os filhos estavam mal encaminhados. Não que aqui seja um paraíso, né? Mas conseguiram dar uma melhor vida para os filhos. Minha filha trabalha na cooperativa, junto com a Maria, né, Maria? A Neuza sabe que ainda vive longe do ideal, mas não desanima. O sítio dela é um dos que não tem poço. Ela tem que contar com a boa vontade de um vizinho para ceder a água do consumo diário. Eu pago a energia para ele e ele manda a água, como você viu, está toda armazenada. Eu armazeno nos tambores e tem uma caixa em cima de 500 litros. Só que isso aí eu tenho só para o meu uso, para mim, né? Umas galinhas que eu tenho, cachorro, gato e a minha filha. Então eu não tenho o suficiente para mim fazer uma estufa, fazer uma horta, fazer uma coisa maior. Olha o tamanho das meninas, olha aí. Por isso, aqui no sítio dela não dá para plantar nada que precise de irrigação. Ela cultiva mandioca, cana e um pomar. Se para muitos esses seriam motivos de sobra para abandonar o sonho de trabalhar com a terra, para a Neuza só traz mais esperanças. Só dá mais força para mim continuar lutando, entendeu? A gente está aqui já 12, quase 13 anos, batalhando, tentando, sabe, levar para frente. E vou levar, porque força de vontade a gente tem. E o pasto continua, sabe, descendo lá, vai tudo isso aí. Tanto que ela não se acomodou e foi em busca de alternativas. Mesmo diante das dificuldades, essas mulheres encontram força para se unir. Como lá na casa da Neuza não tem água, ela diversifica a plantação, vindo aqui na casa da Ivete. Além de parceiras na plantação, elas também são primas, o que facilita a rotina de trabalho. Tudo que as agricultoras colhem é dividido. Os produtos são entregues para a cooperativa do assentamento. A ideia de reunir a produção dos assentados surgiu da dificuldade em escoar a produção. Teve uma época aqui, Leire, que a gente... Olha, teve muitos agricultores aqui que, sabe, chegou a fazer... Sabe aquele montão de abóbora madura, apodrecendo? A gente teve que jogar fora muita coisa, sabe? Porque não tinha para onde, sabe? Então, e a cooperativa veio para ajudar, ver esses projetos, né, do governo, para dar uma força para a gente. O objetivo é produzir e ter lugar para escoar o produto, abrir mercado. E mercado em Bauru é difícil, mercado que eu digo supermercado, né? Meio complicado, a gente não está ainda dentro do supermercado. Vende no supermercado de vila, algumas pessoas vendem, mas assim, a gente não ainda conseguiu fechar com isso. Tem creme de milho. Nossa, ela ama. Aí sempre eu faço uma... Se a vida no assentamento ainda traz obstáculos, essas mulheres são a prova de que é a partir deles que vem a superação. Às vezes, sabe, quando chove, Leire, dentro da minha casa molha, sabe, é laje, mas ela infiltra a água e molha. Mas daí eu deito, subo no sofá, deito lá, sabe, fico lá e fico pensando, falei, Senhor, obrigada, porque eu ainda tenho um teto para me cobrir. O Senhor me deu esse pedacinho de chão para mim batalhar e trabalhar nele. Todos os conflitos, todas as coisas ruins são divulgadas e as coisas boas não são divulgadas. Entendeu? Então, na imagem, você assiste a televisão, você vê que houve uma ocupação onde houve destruição. Aí você vai falar, olha que bando de vagabundo, destruíram tudo. Mas aí se você vê uma filmagem de uma horta, de uma produção, ou mesmo dos nossos caminhões, os caminhões do Mesa Brasil que saem aqui cheio de alimento e que vai distribuir na cidade, nas entidades, vai alimentar muita gente, muita criança. Então, isso é uma coisa assim, muito importante para a gente. Já veio gente me parabenizar, falou, pô, Ivete, você é uma guerreira, cara. Você conseguiu, você tem o seu poço, você tem a sua estufa, você tem a sua casinha que, né, não tá terminada, não cobri ainda. Você tem o seu gado, você tem um nome limpo, isso que é muito importante, eu acho. Então, falei, puxa vida, eu tô realizada.
Guerreiras mesmo. O Nesp Notícias fica por aqui. A você, mulher que nos assiste, um domingo muito especial em sua homenagem. E a gente se despede ao som de uma última dica cultural para animar o domingo. É a Orquestra do Fubá, que se apresenta no Sesc às 4 da tarde de graça. Voltamos na segunda-feira, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que é que há? Minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura na beira da estrada, e tá bichada zero, ou tem marimbondo no pé. Simbora, gente. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada zero, ou tem marimbondo no pé. Santo que vê muita esmola na sua sacola, desconfia.